Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E assim não tinha raiz e secou. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu frutos. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 70 e até 100 por um. Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhes: Vós não compreendestes esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação e perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros receberam a semente entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a recebem entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todas as outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão frutos. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro desta quarta-feira, 28 de janeiro. Eu até acabei lendo 2 vezes aqui. Passei de um parágrafo e repeti um pedaço, mas tudo bem. Muito bem, estamos diante da palavra de Deus. Jesus está contando, o evangelho de hoje é enorme, né? Jesus está falando da parábola, quase que não sai, do semeador. Né? Então, Jesus, ele, como a gente vê aqui logo no início do evangelho, ele vai estar sentado à beira do lago, falando para as multidões. E Nosso Senhor vai usar imagens simples, mas bem profundas. Vai mostrar um semeador que lança semente. A palavra de Deus, meus irmãos, é essa semente. É essa semente que devemos deixar cair no terreno do nosso coração e produzir frutos em abundância. É o último ponto desta parábola, a terra boa.
Espero que o nosso coração seja, de fato, uma terra boa, onde a palavra de Deus possa produzir muitos frutos. Mas vamos lá. Mas o resultado de tudo isso não depende, né, da qualidade da semente, porque a gente sabe que é a palavra de Deus, então é a palavra de Deus. A gente não pode medir qualidade na palavra de Deus, ela é perfeita. Agora, claro que esse crescer e multiplicar da semente depende do terreno que a acolhe. Aí agora é com a gente, porque esse terreno agora representa o meu e o seu coração. A parábola portanto, uma lição que Jesus está querendo dar para aqueles que têm fé e que abrem o coração e que aceitam a sua verdade. Então, o agir de Deus acontece na vida de todo homem, de toda mulher, mas vai depender do estado em que se encontra o nosso coração. Então, a gente observa aqui que o primeiro solo encontrado é o endurecido, digamos assim. A semente chega, mas não penetra. E quantas vezes, meus irmãos, nós católicos ouvimos a palavra de Deus, escutamos com os ouvidos, mas não com o coração. Aí é que está o perigo. Às vezes a pressa, a distração, ou quem sabe até essa frieza, essa indiferença que acaba tornando a nossa alma impenetrável. Porque Deus respeita a liberdade da gente e Ele não vai nos forçar nada. Então a gente vai entender, diante dessa palavra, e aqui ressoa um apelo constante de Nossa Senhora de Anguera, abrir o coração à palavra, não permitir que ela seja sufocada pela frieza espiritual. Nossa Senhora nos ensina isso. Então Nossa Senhora nos ensina e vai insistindo na conversão sincera. Porque sem um coração dócil, não há germinação possível. A palavra de Deus não pode germinar. Então, o segundo solo é o solo pedregoso, cheio de pedra. Então, a palavra é acolhida com alegria, mas de forma momentânea, mas sem profundidade. Então, aí Jesus vai explicar que quando surgem as provações, tudo se perde. Nossa Senhora, meus irmãos, nos alerta que a fé sem oração e sem sacrifício não se sustenta. Então, evangelizar e viver o evangelho exige algumas coisas importantes. Por exemplo, exige perseverança, fidelidade aos mandamentos, coragem para permanecer na caminhada, mesmo quando a cruz se torna pesada. Então, são esses pontos que são importantes para a nossa caminhada de fé. Depois vem o outro solo, né? Aquele sufocado pelos espinhos. A palavra vai crescer, mas ela vai ser abafada, né? Vou usar essa expressão, vai ser abafada pelas preocupações do mundo, pela ambição, pela busca excessiva dos bens materiais, seguranças humanas, coisas que passam. Quando a gente morrer, não leva nada. Aqui em Anguera, Nossa Senhora adverte de forma constante, né, que o apego às coisas passageiras impede o crescimento da vida espiritual. Então, evangelizar começa pelo testemunho, com a própria vida. Por isso que ela diz, testemunhar meu filho Jesus com a vossa própria vida. Porque ela sabe que o importante é que Deus venha em primeiro lugar. A gente não pode colocar Deus lá atrás, né? Por fim, a gente observa na parábola que Jesus fala sobre a terra boa. Então, se escuta, acolhe, guarda e dá fruto. 30, diz Jesus aqui. 30, 60, 100 por 1. Então, este solo aqui, este terreno, ele representa os que, vamos dizer assim, segundo Nossa Senhora aqui em Anguera, não apenas escutam
mas coloque em prática, né? Nossa Senhora vai nos ensinando essa importância. São aqueles que semeiam o evangelho com palavras, com atitude, com exemplo, mesmo em meio à provação, às dificuldades. Então, Nossa Senhora, ela vai encorajando os seus filhos a não desanimar. A semente lançada com amor sempre dará fruto. Ainda que não seja imediato, mas vai dar fruto. A graça de Deus, meu irmão, lançada e recebida no coração, ela não é em vão, não. Então, esta parábola, a gente pode chamar ela de um espelho espiritual. Então, em diferentes momentos da minha vida, da sua vida, da vida de todos os inscritos aqui do canal, de você que escuta essa reflexão pela primeira vez, né? Todos nós já fomos um desses terrenos aqui. Se a gente for fazer um exame de consciência e formos sinceros, a gente sabe que já passamos por esse processo. Fomos, em algum momento da nossa existência, um desses terrenos. Nossa Senhora de Anguera, ela vai nos recordar que o tempo de semear, de evangelizar sem medo, sem esperar aplausos, né, é agora, confiando que Deus vai agindo no silêncio ali ao nosso lado. Que hoje possamos clamar a graça de sermos terra boa. Que o Senhor possa retirar as pedras, né, da superficialidade, digamos, arranque os espinhos da falsa segurança, cure os caminhos de nossa vida, nossa jornada, os caminhos endurecidos, né, do nosso coração, e que a gente, seguindo os conselhos maternos, amorosos de Nossa Senhora, a gente possa ser semeador do Evangelho, preparando uma grande colheita para o reino de Deus. Cristo um dia voltará e Ele quer contar com a sua e com a minha ajuda, já que somos batizados e recebemos o Espírito Santo. Eu desejo que o seu dia seja pleníssimo da graça de Deus. Por favor, compartilhe a nossa reflexão e deixe o seu joinha para ajudar o canal, que isso é muitíssimo importante. Até daqui a pouco, se Deus quiser.